Sentir medo é normal. Quando o medo cresce e começa a tomar conta da sua vida, ele pode facilmente se tornar incapacitante. Mas afinal, quando o medo começa a sair do controle? Todos nós sentimos medo. Às vezes, o medo é de algo palpável. Às vezes, as pessoas temem coisas que não aconteceram ou cuja probabilidade de acontecer é bem pequena. Há também casos em que as pessoas temem conceitos e ideias. Ou seja, o medo é um sentimento complexo. Enquanto sentir medo de vez em quando é normal, senti-lo o tempo todo é indicativo de que algo está errado. O medo é uma resposta natural do organismo, desencadeada pelo instinto de lutar ou fugir dos seres humanos. Então, neste momento, o cérebro fica em estado de alerta, a circulação sanguínea e o ritmo cardíaco aumentam e a respiração fica acelerada. Quando os nossos ancestrais encontravam uma ameaça, precisavam se preparar para fugir ou lutar contra ela para preservar a sua segurança ou a dos seus semelhantes. Hoje, não enfrentamos as mesmas ameaças desse passado distante, mas ainda sentimos medo, principalmente do que ainda não conhecemos. Entre os maiores medos do ser humano estão: medo de falar em público, medo de morrer, medo de sofrer algum tipo de violência, medo do julgamento, medo da mudança, medo do fracasso, medo da rejeição. Outros medos comuns, por exemplo, são medo de altura, de viajar de avião, de certos animais, aranha, cobra, cachorro ou de ambientes apertados, de ambientes movimentos, entre outros. É possível desenvolver o medo de qualquer coisa. Enquanto alguns medos são mais fáceis de tratar, outros são superados com longos anos de tratamento. Mas é importante ficar atento quando o medo começa a sair do controle. Esse temor existe porque pessoas com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e síndrome do pânico sentem uma sensação de descontrole durante uma crise, mas isso não significa que estão, de fato, enlouquecendo. Ao medo descontrolado, a psicologia dá o nome de fobia. Segundo o DSM-V, a fobia específica é um tipo de medo ou ansiedade acentuados de um objeto ou situação. Quando entra em contato com o fator que provoca medo ou somente pensa ou fala sobre ele, o indivíduo tem uma resposta emocional intensa. Por isso, ele tenta evitá-lo ao máximo para não sofrer. Assim, ambos os sintomas podem prejudicar o seu funcionamento no ambiente de trabalho, em casa e círculo social. O que o medo gera nas pessoas? O medo provoca tanto sintomas psicológicos quanto físicos. Assim, algumas das maneiras como o medo afeta o corpo são: tremores pelo corpo, dores de cabeça, hiperventilação, dificuldade de concentração, batimentos cardíacos acelerados, desconforto estomacal, sudorese e insônia. Já os sintomas psicológicos do medo são: ansiedade descontrolada, comportamento de evitação, como evitar lugares públicos, pessoas e situações. Sensação de perda de controle. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Falta de apetite ou apetite excessivo. Dificuldade para relaxar. Estresse e insegurança. Pratique técnicas de relaxamento. Comece a praticar técnicas de relaxamento no seu dia a dia, como respiração profunda, meditação, yoga, exercícios e esportes, escrever em um diário, entre outros. Assim, essas técnicas vão te ajudar a criar estado emocional de tranquilidade e mantê-lo ao longo da semana. Além disso, quando começar a ficar ansioso, você vai conseguir se acalmar mais rápido ao usar uma dessas técnicas para acalmar a ansiedade. A maioria das pessoas tem medo de mudanças e de mudar de vida. Assim, somente pensar em mudar pode ser assustador, especialmente quando se trata de um aspecto de grande importância da vida de alguém, como um trabalho novo ou uma cidade nova. Com o medo, surgem as dúvidas. As pessoas começam a duvidar de sua capacidade de superar obstáculos ou de conseguir o que desejam. Será que vão conseguir se tentarem? Será que não é muito difícil? Por conta dessa característica, o medo pode ser paralisante e prolongar o sofrimento desnecessariamente por tempo indeterminado.
Mesmo que desgostem da situação em que se encontram, as pessoas não encontram forças para superar o medo da mudança. É o caso de quem está em um relacionamento abusivo, por exemplo. A pessoa sabe que aquela relação não é a ideal e sofre com os abusos do cônjuge, mas, por ter medo de mudar, ela se recusa a sair dessa situação. O medo do desconhecido é o principal fator do medo da mudança. Quando você começa um novo projeto, não tem como saber se ele dará certo ou não. Algumas pessoas conseguem administrar esse sentimento e prosseguir apesar da hesitação e probabilidade de fracasso. Já outras olham para o desconhecido e só pensam em como estão em desvantagem. Esse grupo de pessoas sofre mais com a ansiedade e o estresse oriundo da preocupação com o futuro incerto. Pensam em como tudo pode dar errado e, com base nessa visão pessimista, desistem de correr riscos ou rejeitam a mudança à medida que tentam mudar. As razões para esse medo ser mais forte em uns do que em outros são variadas: traços de personalidade, traumas de infância, crenças pessoais, experiências negativas, sensibilidade ao estresse, entre outros. A insatisfação com a vida atual eventualmente desencadeia estresse, frustração, desinteresse, tristeza e sensação de inutilidade. Quando sabemos que precisamos fazer uma mudança radical, mas nos forçamos a permanecer no mesmo lugar, não conseguimos encontrar motivos para ser feliz. Cada novo dia é esperado com desânimo e falta de vontade porque não conseguimos sentir satisfação em viver. Esse modo de vida é propício para o desencadeamento da depressão e outras condições de saúde mental. Felizmente, é possível trabalhar o medo de mudar e fazer as mudanças de vida desejadas. O caminho para atingir esse objetivo costuma ser tumultuoso, principalmente se o medo resulta de vivências negativas. Todavia, as adversidades encontradas no caminho são recompensadas com o desenvolvimento pessoal e a felicidade. Persistência é um elemento essencial para concretizar qualquer mudança. Como visto, você pode fracassar, errar e precisar refazer os seus passos do início. Essa situação pode levantar dúvidas sobre a sua capacidade ou se esse é realmente o caminho certo a seguir. Antes de sucumbir a esses pensamentos, seja persistente e tente novamente. Raramente grandes feitos, ou grandes mudanças, são feitas de primeira. É mais comum precisar analisar o que deu errado e percorrer caminhos diferentes para chegar ao objetivo desejado. E, os resultados costumam aparecer somente após semanas, meses ou até anos. Para conseguir fazer isso sem se deixar levar pela desmotivação, é preciso ser persistente. Se mudar de carreira, de emprego, de cidade ou de estilo de vida é muito importante para você, pratique a persistência todos os dias. Eventualmente, você chegará lá.